Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui divulgando a palavra, semeando, estudando e aprendendo juntos. Isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Quem ainda não me conhece, eu sou José Alexandre, servo do nosso Deus Altíssimo e semeador da palavra. E começando, queridos, com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que Billy Graham nos ensina hoje, 14 de fevereiro, terça-feira, é a seguinte: com amor eterno eu te amei. Jeremias 31, 3. Nenhuma experiência humana é capaz de retratar plenamente a justiça de Deus que nos foi concedida através do seu infinito amor. Isso é um mistério incompreensível e inexplicável, como o mistério da luz e o calor do sol, que não podemos medir ou explicá-los, mas ainda assim não podemos viver sem eles. Escrevendo sobre o mistério da justiça absoluta, Paulo disse: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 7 e 9. O que Deus forjou em nós é algo extraordinário, mas sua obra apenas começou. Ele tem um futuro maravilhoso, emocionante e fabuloso para todos os seus filhos. Bom, queridos, muito bacana. Billy Graham, como sempre, nos ensinando, nos mostrando como sermos verdadeiros cristãos. E hoje ele chamando a atenção aqui para o amor de Deus e pelas obras que Deus tem, pelo propósito que Deus tem para cada um de nós, que são coisas grandes, são coisas gloriosas e inexplicáveis, É o mistério de Deus. Mas, com certeza, com fé e com muita certeza em todas as promessas de Deus, nós sabemos que essas promessas, que esse amor de Deus, que esse propósito que Ele tem para cada um de nós, com certeza na hora dele, na hora de Deus, chegará até nós, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para nossa reflexão, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16, diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Bom, queridos, Paulo, ensinando ao povo de Coríntios aqui, ele falando sobre a certeza, sobre a grande satisfação em saber que Deus habita em nós, Deus está aqui, Deus está aí com você, Deus está habitando em cada um de nós, o Espírito Santo está aqui, sempre, desde que Jesus, foi ao encontro do Pai, ele deixou o Espírito Santo aqui para que o Espírito Santo nos conduzisse, à vida eterna, para que o Espírito Santo nos mostre o caminho, para que o Espírito Santo nos conduza a tudo que é luz, nos conduza à vida plena e à vida serena. Ele está aqui, dentro de cada um de nós, O que nós temos que fazer é despertá-lo, cada vez mais, aguçá-lo, despertá-lo, deixar que ele se prevaleça, sobre nós, sobre as nossas vontades, que ele se sobressaia, sobre todos os nossos pensamentos, as nossas palavras, é deixar o Espírito Santo fluir, de uma maneira simples, de uma maneira com uma maneira assim que não para, uma maneira, desculpa, me faltou a palavra, de uma maneira constante, isso mesmo, uma maneira constante na nossa vida, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes.
Então, que a gente se diminua para que o Espírito Santo cresça, né? Como Paulo disse aqui, não sabeis que sois o templo de Deus, ou seja, né? Nós somos a casa de Deus, Deus está dentro de nós, né? O Espírito Santo está aqui dentro de nós. Então, queridos, né? Como que a gente faz para despertar o Espírito Santo, para que ele cada vez mais se sobressaia sobre nós, para que ele cada vez mais esteja presente na nossa vida? É seguindo os ensinamentos de Deus, é nos aproximando cada vez mais de Deus, é através do temor a Deus, é através da sabedoria a Deus, é através da nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo. Tudo isso é através da leitura da Bíblia, conhecendo cada vez mais o nosso Deus. Esse conjunto, né, de coisas faz com que a gente se aproxime mais de Deus e faz com que essa aproximação desperte cada vez mais o Espírito Santo na nossa vida. É uma coisa subsequente, é uma coisa que uma coisa puxa a outra, né? Se eu me aproximo cada vez mais de Deus, o Espírito Santo cada vez mais sobressai sobre mim. E sobre as minhas vontades, né? Cada vez mais ele está presente na minha vida. Consequentemente, se o Espírito Santo está presente cada vez mais na minha vida, através das palavras, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, isso me aproxima cada vez mais de Deus. Então, queridos, é uma engrenagem, vamos dizer assim, é uma engrenagem, né? Para funcionar direitinho, eu me aproximo cada vez mais de Deus, eu temo a Deus, eu obedeço a Deus. Quando eu digo eu, estou dizendo nós, né? Modo de dizer, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o Espírito Santo se sobressai sobre minha vida, sobre a minha vontade, né? Que seja sempre feita a vontade de Deus na minha vida, na nossa vida, na vida de todos nós, né? Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, que sejamos filhos, né? Que são conduzidos cada vez mais próximos do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Então hoje, queridos, né? Terça-feira, vamos refletir sobre isso, sobre essa grande, né? Revelação, essa grande oportunidade, essa grande honra, né, de termos o Espírito Santo aqui dentro de nós, de saber que Deus, né, através do Espírito Santo, habita aqui em nós, né? Então que a gente nunca esqueça disso, então que a gente respeite, né, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo aqui dentro. Então que eu não me exponha a coisas erradas, que eu não tire, né, a dignidade, né, de saber que Deus está aqui dentro de mim, que eu não faça as coisas, que eu não leve uma vida a ponto de envergonhar o Espírito Santo e cada vez mais ele se retrair, cada vez mais ele se esconder aqui dentro de mim, de vergonha dos meus atos, de vergonha das minhas atitudes, de vergonha das minhas palavras. Então, pelo contrário, né, que eu seja luz na escuridão, que todos nós sejamos luz na escuridão, que nós sejamos lâmpada para as outras pessoas, que nós sejamos um pontinho de esperança, né? Um pontinho de alegria, né? Levando às outras pessoas a palavra de Deus, levando às outras pessoas a certeza de que Deus está no controle e de que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós e ele está, né, com muita vontade de se expor cada vez mais, de se mostrar cada vez mais. Então a gente tem que levar uma vida digna, uma vida na santidade, uma vida na retidão, para que o Espírito Santo tenha orgulho daí de se manifestar na nossa vida. Então, que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida e que sejamos orgulhosos por causa disso, que nós fiquemos maravilhados com isso e que a gente leve isso muito a sério, né? Saber que Deus está aqui e que a gente leve uma vida digna por estarmos, né, levando Deus, levando o Espírito Santo aqui dentro de nós. Que sejamos dignos de ter o Espírito Santo
dentro de nós, que a nossa vida seja digna, que a nossa vida seja repleta de coisas que agradem ao nosso Deus, e dessa maneira o Espírito Santo cada vez mais se manifestará nas nossas vidas em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, a reflexão hoje é essa, né? Que a gente leve uma vida digna para que o Espírito Santo se manifeste cada vez mais no nosso dia a dia, se manifeste cada vez mais nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Tá bom? Pense nisso, querido. Não esqueça que você, que meu querido, você, minha querida, carrega o Espírito Santo aí dentro de você. Então, que a gente viva uma vida digna, uma vida que realmente seja mostrada, né, a alegria e a satisfação de termos Deus dentro de nós e que Ele se manifeste cada vez mais. Tá bom, queridos? Pense nisso e deixe que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, através das suas palavras, das suas atitudes, dos seus pensamentos. Aí sim teremos uma vida digna, uma vida plena, uma vida que nos aproxime cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê um dia de muita paz e nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais aprender tudo que está aqui na Bíblia, no nosso manual de vida, e que isso nos aproxime cada vez mais de Deus e que isso também deixe o Espírito Santo cada vez mais se manifestar na nossa vida, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, Deus permitindo, é claro, eu estarei aqui de novo na madrugadinha, como sempre, e eu conto com a sua presença, que abrilhanta demais esse nosso encontro, tenha certeza disso. Tá bom, queridos? Você fica à vontade, deixa a sua pergunta, a sua sugestão. Isso é muito importante, essa troca, né, de informações. Isso faz com que a gente consiga cada vez mais, né, aprender as coisas de Deus e aplicar no nosso dia a dia, que é muito mais importante aplicar do que saber. Saber e guardar para nós mesmos, né, não nos levará a lugar algum. Agora, saber e aplicar e dividir e multiplicar e mostrar para as pessoas, isso sim faz a grande diferença. Tá bom, queridos? E a nossa oração para hoje é a seguinte: oração do dia. Minha mente limitada não pode entender tudo que está guardado para aqueles que te amam, mas isso não tira a minha alegria e a expectativa de tudo que teu amor tem preparado eternamente. Amém. Bom, queridos, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Não esqueçam que Deus está no controle de tudo, Ele estava, Ele está e Ele estará, e o que importa é que a gente leve uma vida que agrade ao nosso Pai, não aos homens, mas agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, meus queridos, Deus abençoe, tchau, tchau.